Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais do que 5 minutos de história. Pessoal, mudei o nome do canal, acho que todo mundo já percebeu. Por quê? Porque antes o nome antigo era História em 5 minutos, mas a maioria dos vídeos demoravam mais do que 5 minutos e já estava ficando incoerente, né, o nome do canal. Então resolvi mudar o nome aí do canal para mais do que 5 minutos de história. Tá bom? Então acessem o canal, tem bastante conteúdo lá disponível para você. Hoje nós vamos trabalhar as entradas e bandeiras, tá? Os famosos bandeirantes, que recentemente saiu até uma polêmica com relação à estátua de Borba Gato, aí um bandeirante. Fechou? Vamos lá. A habilidade do currículo paulista: identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, e os interesses políticos e econômicos. Objetivo: identificar a distribuição territorial da população brasileira no Brasil colonial. Vamos embora? Aqui eu trago para vocês uma problematização. Qual o significado do Monumento às Bandeiras? Esse monumento fica lá no Parque do Ibirapuera, lá na cidade de São Paulo. E aqui eu vou marcar para vocês aqui com o meu laser. E aqui nós temos um bandeirante aqui, né, montado num cavalo, bem altivo. E atrás nós temos jesuíta, indígena também sendo representado. Então, talvez esse monumento aí sirva para nos dar algumas pistas, né, de como esses personagens históricos tão importantes contribuíram aí para a formação do território nacional. Contextualização. Agora a gente vai entender um pouquinho do que representa o Monumento às Bandeiras, tá, pessoal? O Monumento às Bandeiras representa os bandeirantes e a formação étnico-racial do povo brasileiro, puxando as canoas de Monções. Podemos observar negros, mamelucos e índios que trazem uma cruz em seus pescoços, simbolizando a forte presença da Igreja Católica e os seus representantes jesuítas nas missões. A gente vai ver mais para frente que os bandeirantes, os jesuítas e a mineração, esse processo, esse período histórico, né, do Brasil colônia, a mineração, contribuíram para o aumento do território, para o aumento das barreiras geográficas do que hoje é o Brasil, tá bom? Então é importante a gente fazer uma análise aí do monumento às bandeiras, tá? Para entender que esse monumento representa, fechou? Agora eu trago aqui para vocês alguns dados sobre o território brasileiro. Vamos lá? A formação do território brasileiro. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com uma área de 8.514.876 km². Essa imagem extensa territorial do nosso país resultou de um longo processo de conquista de terras iniciado pelos portugueses a partir de 1500, quando ocorreu a chegada dos colonizadores ao território, o chamado descobrimento do Brasil. Pessoal, vocês notaram bem que as palavras descobrimento do Brasil estão em aspas, né? Hoje em dia nós sabemos que não é muito comum o uso desse conceito, descobrimento do Brasil, e sim chegada dos portugueses ao território brasileiro, tá bom? Então, essa extensão territorial do Brasil, hoje o Brasil é gigantesco, né, conhecido como país continental, ela foi processual, esse território foi aumentando de acordo com o passar dos séculos, né? E por vários fenômenos. Entre eles também nós temos os bandeirantes, eles contribuíram também para aumentar o território do Brasil e nós vamos entender como foi esse processo histórico. A formação do território brasileiro. Os atuais limites do território brasileiro passaram a ser definidos em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Pessoal, próximo slide, se não me engano já é o próximo, vai trazer a imagem do Tratado de Tordesilhas, tá? Esse tratado nada mais foi do que um acordo entre Portugal e Espanha, um acordo territorial, aonde Portugal ficava com aquela parte mais litorânea e a Espanha ficava mais com a parte do interior do Brasil, do que é hoje o Brasil, tá bom? Por meio desse acordo, Portugal e Espanha dividiram as terras descobertas em suas expedições ultramarinas. O objetivo era impedir conflitos entre as duas grandes nações.
Tá aqui, ó, tô com meu laser ainda aqui. Tá aqui o acordo, né, o Tratado de Tordesilhas. Então essa parte mais amarelo eram as terras dos portugueses, tudo bem? E a parte aqui todo interior, a terra dos espanhóis. No final das contas, os portugueses foram adentrando essa parte do interior, como os espanhóis nesse mesmo momento aqui acharam ouro na América Espanhola, então eles não se preocuparam muito em garantir essas terras no território brasileiro, porque a princípio não era muito interessante, já que eles já tinham descoberto ouro, então não tinha por que vir aqui explorar o território brasileiro. Enquanto isso, os portugueses estavam à procura dos metais preciosos no território aqui brasileiro. A conquista do Centro-Sul. Muitos fatores contribuíram para a conquista e ocupação do território brasileiro, desde o século XVI, entre os quais se destacam a atuação dos bandeirantes, o papel dos jesuítas e a mineração. Então nós temos aqui um tripé, né, um conjunto de fatores que somados contribuíram aí para o aumento do território brasileiro, culminando no que é hoje o Brasil, né, num território extenso, um país continental como é hoje o nosso. A atuação dos bandeirantes. Os bandeirantes formavam grupos que partiram de São Paulo em direção ao interior do território com o objetivo de capturar índios para trabalharem como escravos na produção de cana-de-açúcar no litoral e escravos negros foragidos das fazendas. Pessoal, então tem essa polêmica, né? Tem essa questão histórica até hoje, e hoje ela é muito mais latente com relação ao papel dos bandeirantes, né? Eram heróis porque ajudaram no aumento do território nacional, ou eram vilões por esse trabalho de captura de indígenas e escravos foragidos. Então tem toda essa questão, essa polêmica histórica envolvida com relação à atuação dos bandeirantes. Eles dominaram os povos indígenas e abriram caminhos para o interior. Então, os bandeirantes, né, porque eles carregavam as bandeiras que eles representavam, e vamos entender o que eram essas bandeiras agora, esse processo. As bandeiras eram as entradas feitas pelos paulistas, que eram, por isso, chamados bandeirantes. Partiam de São Paulo em direção ao interior da colônia, navegando o rio Tietê e depois outros rios. Um dos objetivos dessas expedições foi a busca por mão de obra capturando indígenas para serem escravizados, e também a busca de ouro e pedras preciosas. Durante esse processo, diversos grupos indígenas foram atacados pelos bandeirantes. As missões jesuíticas do Sul, em território espanhol e território de Quilombo dos Palmares, do século XVII. Tarefa encomendada pelas autoridades da colônia aos bandeirantes. A população nativa foi massacrada pela ação violenta dos bandeirantes, fato que marcou o início da exploração do território paulista. Pessoal, então esses fatos, né, essa violência ficou muito marcada aí pela ação dos bandeirantes, gerou essa polêmica com relação aos bandeirantes, né? Ou seja, tem alguns livros que nós vamos encontrar aí os bandeirantes sendo retratados como heróis que garantiram uma grande extensão de território para o Brasil, e outros livros históricos nós vamos encontrar a figura do bandeirante recebendo essa crítica com relação a essa prática da escravização dos indígenas, né, da busca pelos escravos refugiados, da invasão dos quilombos, né, da destruição dos quilombos, enfim. Então essas atitudes aí também são vistas em alguns outros livros de história. Aí fica com você, né, essa reflexão. Eles eram heróis ou eram vilões? Aqui eu trago para vocês a imagem aqui, né, dos bandeirantes, como eles se vestiam, né? Então eles usavam roupas adequadas para entrar no meio da mata. Então eles tinham um trabalho aí que não era muito fácil, que eles tinham que entrar no meio da mata e desbravando aquele território até então desconhecido, né, não habitado pelos portugueses, assim aumentando a extensão geográfica do Brasil. Entradas. Pessoal, as entradas, né, são conhecidas como a entrada. A entrada quer dizer a entrada na mata pelos bandeirantes. Então, os bandeirantes conseguiram aí, através desse trabalho de captura de índio, de busca de ouro, de busca de escravos fugidos, né, esse trabalho de aumentar o território nacional.
e esse trabalho também era conhecido como entradas, bandeiras e entradas. Papel dos jesuítas. Como é que os jesuítas eles conseguiram contribuir também para o aumento do território nacional? Vamos entender esse processo. Os jesuítas também tiveram um papel importante para a conquista do Centro-Sul, no nosso território, pois fundaram povoamentos e contribuíram para a dominação dos indígenas por meio da catequização. Ou seja, para quem não sabe, os jesuítas eram aqueles clérigos que vinham até ao Brasil com o objetivo de aumentar os índios, né? A catequização dos índios. Então, esses jesuítas eles iam também fundando territórios, tá? Eles iam formando o território brasileiro, eles iam entrando na mata, buscando esses indígenas para o trabalho de catequização. E nisso eles ajudavam, eles auxiliaram também no aumento do território brasileiro. Aqui está um jesuíta rezando, um jesuíta não, os jesuítas rezando uma missa para os indígenas que estão ao redor deles. A mineração. A mineração teve grande importância para a conquista e ocupação do Centro-Sul. A partir do final do século XVII, os bandeirantes passaram a explorar ouro e pedras preciosas em áreas dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso. Os avanços para o interior contribuíram para surgimento e desenvolvimento das cidades e mudanças da capital, Salvador, para o Rio de Janeiro. Ou seja, pessoal, a mineração foi importantíssima para o processo migratório, bem? E também mudou a capital do Brasil, né? A capital era Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro, mais próximo ali de Minas Gerais, para auxiliar também nessa exportação dos metais preciosos, do ouro e da prata. Pessoal, eu deixei aqui uma imagem, tá? Que tem lá também no caderno do aluno, no volume 3, página 34, a parte de história do currículo em ação, tá? Tem essa imagem lá no caderno do aluno sobre a ação dos bandeirantes, né? De como eles, deixa eu pegar meu pincel aqui, como eles expandiram o território nacional, né? Tem aqui, ó, saindo de São Paulo, tem as chamadas bandeiras aqui que eles usavam para expandir o território nacional. Então, façam a reflexão aí com relação a essa aula que vocês compreenderam. No caderno do aluno tem algumas atividades, tudo bem? E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um abraço do professor Bruno.